Fala galera, vamos dissecar tudo o que está acontecendo no Campeonato Paulista. Tivemos tudo, né? Mudança de calendário, né? E com isso houve mudanças também no formato do Campeonato Paulista que vamos, né, convenhamos, já era necessário há muito tempo mudanças no Campeonato Paulista, na constituição do Campeonato Paulista, porque muitas vezes clubes que foram bem na fase de grupos ficavam de fora das quartas de final e clubes que foram mal avançavam, isso estava acontecendo direto. Agora isso não vai mais ser um problema. Bom, para quem acompanha futebol europeu, deve conhecer o modelo chamado fase de liga. A fase de liga, ela veio para evitar que a Europa viesse a ser substituída, a Champions League ser substituída pela Superliga, que seria algo como, sei lá, o Clube dos 13 que foi no Brasil. Uma liga composta só por clubes, pelos clubes mais badalados do futebol europeu. Sem a UEFA, sem a participação da UEFA. E é por isso que criou a fase de liga, porque cria muito mais jogos fortes na primeira fase pós-qualificatórias. E esse modelo vem sendo, se não me engano, a própria Liga Asiática, né, também, né, a Champions Asiática tá adotando isso também, se não me engano, tá, galera? Enfim. Então, esse modelo está sendo, é um modelo diferente, né, que agora está sendo adotado em algumas partes do mundo. E o Campeonato Paulista vai ter isso, até com o intuito de encurtar o calendário. Mas também, como eu falei, a ideia de mudar o regulamento do Campeonato Paulista já vinha há um tempo. Bom, como vai funcionar? Vão ter as 16 equipes, que foram os 14 permanentes, mas os dois conquistaram acesso, o campeão da A2 Capivariano e o Primavera, que foi vice. E esses clubes vão estar numa espécie de fase de pontos corridos. Mas qual é a diferença entre uma fase de liga e um pontos corridos? É que a fase de liga ela vai dividir os clubes pela metade, ou seja, só vai enfrentar a metade do campeonato. Somente 8 participantes. Cada clube vai enfrentar. Então, uma coisa que vai ser diferente é que não vai ser todos os participantes iguais no mesmo pote. Tipo, 2 de um pote, 2 de outro. Não vai ser isso. Vão ser... Cada participante vai enfrentar 3 do pote 1, né, do pote A, né? Do pote B vai enfrentar 2... Não, nesse caso são os times do pote A. Os times do pote A vão enfrentar 3 do pote A, 2 do pote B, 2 do pote C e 1 do pote D, totalizando 8. E agora vamos ver quem o Corinthians vai enfrentar, né? Para quem ainda não viu, né? Quem não olhou em algum lugar, enfim. O Corinthians vai enfrentar Santos, Palmeiras, São Paulo, Bragantino, São Bernardo, Velo Clube, Ponte Preta e Capivariano. Claro, os times grandes sempre são aqueles que são clássicos, né? Sempre o mais difícil. É o símbolo dos campeonatos estaduais, são os clássicos. Mas eu acho que hoje o Bragantino é mais difícil que o Santos, viu? Então é um time que vai ser difícil pro Corinthians, vem sendo difícil pro Corinthians, né? Enfim. Apesar que no Paulista a gente ganha lá em Bragança, mas do Brasileiro a gente perdeu 6 pontos, né? Então assim, a gente leva uma desvantagem, né? Agora, vamos ver aqui. Quem eu posso dizer que é o menos difícil, mas depende também da onde que vai ser, se vai ser dentro ou vai ser fora. Mas eu acho, não existe adversário fácil, tá, galera? Mas são adversários de interior. Considerando aqui o histórico, eu acho que o time que tá numa fase mais fácil pode ser que o Velo Clube. Porque eu poderia colocar o Capivariano, mas o Capivariano vem de um título da A2, né? Então é uma situação diferente a situação do Capivariano, ele vem de uma crescente, né? O Velo Clube já foi há um tempo, né? Ainda ficou no meio da tabela, eu acho que... Mas assim, não tô dizendo que vai ganhar também, tá, galera? É só algumas análises, tá? Algumas análises que eu posso fazer
E eu fiquei muito feliz quando o Corinthians não vai enfrentar a Ponte Preta. A Ponte Preta não, desculpa. A Portuguesa. A Ponte Preta a gente vai. A Portuguesa, por quê? Porque eu gosto muito da Portuguesa. Vocês sabem disso, quem me acompanha no Instagram sabe disso. Então é muito bom que o Corinthians não jogue, não enfrente a Portuguesa. Tô fazendo confusão aqui, galera. Enfim, é basicamente isso. Basicamente isso que eu vim aqui falar. É só falar um pouco do sorteio, né? Vamos falar aqui rapidão quem pelo menos os outros três grandes vão enfrentar. O Santos vai enfrentar Palmeiras, São Paulo, Corinthians, Bragantino, Novo Horizontino, Velo Clube, Guarani e Noroeste. O Palmeiras enfrenta Santos, São Paulo, Corinthians, Novo Horizontino, Mirassol. Ó, o Mirassol aí, vocês sabem, né? Vocês sabem que o Palmeiras tem com o Mirassol, né? Enfim. Guarani, Portuguesa e Botafogo. São Paulo enfrenta Santos, Palmeiras, Corinthians, Mirassol, São Bernardo, Portuguesa, Ponte Preta e Primavera. Então é isso, galera. Esse é basicamente detalhado o regulamento. Vão ser 16 equipes, tá? 8 vão passar para as quartas e é muito simples, é bem mais simples do que era antes. O primeiro enfrenta o oitavo, o segundo enfrenta o sétimo, entendeu? Algo simples. Os 8 vão passar para as quartas, desculpa, acho que falei oitavas, né? Os primeiros 8 vão passar para as quartas, do nono ao 14º. Vai ficar num limbo, né? Não vai nem cair nem classificar. O 15º e o 16º é rebaixado para A2 para dar espaço para o primeiro e o segundo da A2 de 2026. Enfim, vai continuar jogos únicos nas quartas e semifinais do Campeonato Paulista, com a final em 2 jogos. E claro que quem tiver melhor campanha, não sei se é na primeira fase ou em todo o torneio, não sei se isso vai mudar também, viu, galera? Mas quem tiver a melhor campanha vai fazer o jogo a final, volta, né? E também o jogo único vai ser no mando do clube que tiver a melhor campanha. Vai ser algo parecido, só que com uma mudança na primeira fase que tava bem ferrado mesmo, viu, galera? Então vai ser algo mais simples, né? Uma fase de liga. Quem ficar entre os 8 classifica e os 2 últimos caem. E cada um vai enfrentar 8 participantes. É só isso que vai ser as diferenças também, que vai começar logo, acho que dia 11 de janeiro e vai até 8 de março para acompanhar as mudanças do calendário da CBF. E é isso. Falou.